Aula de Srila Bhakti-Vibhuda Bodhan Goswami Maharaj, do dia 25 de abril de 2025. O nome da aula é Harikata em Melbourne, Austrália. Então, Krishna está falando isso. Então, se você realmente quer obter a misericórdia do Senhor, você deve seguir esses 3 passos. Anushasham, qualquer coisa que os Shastras digam, nós temos que aceitar isso. O Senhor está nos instruindo, dando instruções através do Shastra, através das escrituras. Nós temos que aceitar isso. Anushashan. Assim que a pessoa aceita todas as regras e regulações dos Shastras, então a pessoa pode obter Anugraha, bênçãos. Então, Anushashan, Anugraha, que são bênçãos. E aí, quando você obtém as bênçãos do Senhor, aí nós poderemos ter Anubhav, realização. Então, Anushashan, Anugraha e Anubhav. São 3 passos. Se a gente não está seguindo isso, você pode até pretender, fingir que é um devoto, fingir que está praticando, mas isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Então, o que é que Krishna diz? Tem um texto, e o primeiro diálogo, os primeiros ensinamentos, Aham Evasheheme Pashadaham. Krishna diz, antes da criação, eu existia. No presente, eu também existo. E depois da devastação, apenas eu existirei. Eu nunca nasço. E ninguém pode me destruir. Pretertam yat pratyeta, napratyeta, chatmani. Maya surge de mim, mas eu não estou em Maya. Estou além de Maya. Além de Maya, da energia ilusória. Eu estou aqui dentro de Maya, mas Maya é incapaz de tocar em mim. O Bhagavan explica no Bhagavad Gita. Daivi Yesha Gunamai Mamamaya Duratayaya. Nós temos medo de Maya, certo? Mas Bhagavan, ele diz Gunamai Mamamaya. Ele diz que Maya, Mamamaya, minha Maya, Gunamai, tem qualidades, boas qualidades. Durataya significa que é difícil de superar. Na verdade, não seria a palavra difícil, mas impossível, impossível de superar. Durataya significa impossível de superar, mas é possível se Mam Evadei Prapadante. Maya Tam Tite. Se alguém se rende a mim com todo o coração, apenas essa pessoa pode conquistar a minha Maya. Conquistar, não derrotar. Porque o que é o mundo de Maya? O Senhor explica que o mundo material, ele diz que eu fiz este mundo com elementos ilusórios. Pela graça de quem hoje nós temos o Srimad Bhagavatam aqui? Através da graça de quem que nós temos o Srimad Bhagavatam aqui hoje? O Srimad Bhagavatam é eterno, certo? Mas você sabe que o Srimad Bhagavatam foi escrito, certo? Então como é que ele é eterno? Se ele foi escrito há um tempo atrás, se foi escrito há 5.000 anos atrás. Então, se o Bhagavatam apareceu somente há 5.000 anos atrás, então como é que o Bhagavatam é eterno? Então, Krishna é eterno, e o chamado Bhagavatam, que não é diferente de Krishna, deveria ser eterno também. Então, como é que é isso? Então, como que o chamado Bhagavatam foi escrito? Vocês conhecem a história? Vocês querem saber a história? Bom, antes, os sábios, eles não liam livros, eles apenas escutavam, porque a mente deles era de outro nível. Qualquer coisa que eles escutavam, aquilo ficava na mente, ficava armazenado na mente. Mas, em um momento, eles esqueceram. Por quê? Qual é a razão por trás disso? Bom, houve um período de fome, sem comida, sem vriksha, durviksha, não tinha vriksha disponível. Era um período de fome, período total, de fome total. E todos os sábios ali, eles viram Gautama Rishi. Gautama Rishi, ele tinha bênçãos, ele tinha, seus armazéns estavam sempre cheios de comidas, sua loja estava sempre cheia de comidas, o seu campo de plantio, de plantação, sempre estava cheio de grama. Então todo mundo foi para o ashram de Gautama Rishi. Então todo mundo ficou lá durante o período de fome, sem nenhum tipo de problema. Agora, se nos dias de hoje, por exemplo, se a gente quer ficar aqui na casa de Sringama e Pradip, se a gente quiser ficar aqui por 2 anos, por um dia eles vão falar, ok, não tem problema, pode ficar. Aí no segundo dia eles vão falar, olha, a gente tem trabalho, vocês têm que sair daqui. É verdade ou não? Bom, no segundo dia a gente vai falar, olha, a gente tem que ir embora porque a gente tem trabalho. É verdade ou não? Mas antigamente a tradução era a seguinte: quando vinha um convidado, o anfitrião se sentia muito feliz. Servir os convidados era uma felicidade. Então Gautama Rishi, quando eles vieram a ficar no ashram de Gautama Rishi, todos aqueles sábios, Gautama Rishi se sentiu extremamente feliz. O período de fome tinha passado e os convidados, né, queriam ir embora. Mas no dia de hoje a gente não se importa com a permissão do anfitrião para que a gente vá embora. Quando a gente quer ir embora, a gente vai embora e pronto. Mas, antes, sem a permissão do anfitrião,
não existia a possibilidade de você sair, de você ir embora. Então essa é a situação. Galtamarish não queria dar permissão para eles irem embora. Galtamarish não queria dar permissão para eles irem embora porque ele estava muito feliz, de, feliz de servir os sábios. Então um dia os sábios fizeram uma conspiração para que eles conseguissem sair daquele lugar, porque o período da fome já tinha passado. E essa é a natureza dos sábios. Mesmo que você dê a eles todas as facilidades, ainda assim eles não querem permanecer no lugar só. Essa é a natureza das pessoas santas. Por exemplo, tem um acontecimento com Gorakshora Babaji Maharaj, vocês sabem? Sabe? Vocês sabem quem é Gorakshora Babaji Maharaj? Você aí diga, quem é Gorakshora Babaji Maharaj? Aí o devoto fala, ele era o Guru Maharaj de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Agora Bodhan Maharaj vai continuar falando. Olha, você tem que falar Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e não Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj. Quando você fala Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, você está ofendendo ele. Você está ofendendo todos os Gaudiyas Vaishnavas. Por quê? Porque esse título de Srila Prabhupada, ele recebeu de uma sociedade, ele recebeu de uma escola, de uma sociedade Vaishnava, em 1918. Então, ele usa esse título desde esse ano, desde essa época. Agora, por causa da influência dos ingleses, eles tiraram esse título do nome dele. Então, eles se referem a ele como Siddhanta Sarasvati, Bhaktisiddhanta. Então, esse é um jeito muito ofensivo de se referir a ele. Se referir ao fundador de toda a sociedade Gaudia. Srila Prabhupada é o título dele, não o nome. Foi um título dado pela sociedade de escola Vaishnava, quando viu que ele terminou de cantar 1 bilhão de santos nomes em 10 anos, entre 1905 e 1915. Então ele terminou nesse período, em 10 anos ele cantou 1 bilhão de santos nomes. Todo dia ele costumava cantar 192 voltas de japa. Dessa maneira ele terminou em 10 anos o canto de 1 bilhão de santos nomes. E era como uma enciclopédia viva. Era uma enciclopédia de Krishna viva. Qualquer pergunta que você fizesse de qualquer escritura, ele extraía aquele texto, aquele sloka, e ele fazia você conhecer, entender a referência. Então essa é a maneira de você enxergar esse humor de carisma que aconteceu ali em 1918. Aqueles Vaishnavas eruditos, estudados, da época de Bhaktivinoda Thakur. Ele, pelo carisma deles, e vendo isso, né, eles deram o título para ele de Srila Prabhupada. Então, eu te pergunto, seria bom a gente usar esse título no nome dele ou não? Eu estou te perguntando, sim ou não? E aí o devoto fala, sim, sim, Guruji. Bodhai Maharaj continua falando. Então você vai usar da próxima vez? Vai usar em todo lugar? Vai usar dentro da ISKCON também? Não fique com medo. O Senhor nos dá força. O fundador da ISKCON chamava o seu Gurudeva de Srila Prabhupada. Então por que você fica com medo de chamar ele de Prabhupada? O fundador da ISKCON, sua divina graça, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele costumava chamar o seu Gurudeva de Srila Prabhupada. Então Srila Gorakshora Das Babaji Goswami Maharaj, ele costumava ficar na margem do rio Ganges. E qualquer coisa que as pessoas dessem para ele, ele sobrevivia, ele vivia daquela maneira. Se mantia daquela maneira. Um dia chegou uma pessoa muito rica e fez uma proposta a Babaji Maharaj. Aí ele falou, olha, se você não se importa, eu posso fazer um arranjo de uma acomodação. Posso fazer um arranjo, fazer uma acomodação para você na minha casa. E você vai ficar ali no quarto apropriado, vai ter um quarto bom. E você não precisa se preocupar sobre quem é que vai trazer o que para você. Eu vou fazer o arranjo de toda a comida para você. Qualquer coisa que você tenha, qualquer coisa que você queira, você vai ter. Então Babaji Maharaj respondeu para ele. Então Babaji Maharaj respondeu assim, é melhor eu ser um boi do que eu ser uma vaca na casa de um chefe de família, de uma pessoa casada. Vocês entendem o que ele quis dizer? A analogia é assim. Uma pessoa casada mantém a vaca ali na casa dela para ordenhar ela. Mas o boi, ele fica ali, né, se movendo no mercado, andando pelo mercado. Isso é uma coisa indiana, né? Então, Babaji Maharaj estava tentando dizer que uma pessoa renunciada deve ser como um Dharmasar, uma pessoa que segue a religiosidade. Então, é como um boi que está se movendo de um lugar para o outro e comendo. Vocês entendem a analogia dele? Então, Babaji Maharaj respondeu assim. Então, os sábios, todos aqueles sábios, eles não queriam ficar em um lugar só. Mas Gautama Rishi estava tão feliz de recebê-los e servi-los que ele não queria dar permissão para eles irem embora. Então, um dia, todos os sábios se reuniram e fizeram um plano
uma conspiração. Isso foi quando Gautama Rishi tinha ido para o mercado. Ele não estava ali fisicamente presente no ashram. Então a conspiração era a seguinte, que eles produziriam uma vaca, criariam uma vaca, usando um mantra deles. Eles iam recitar um mantra e aquele mantra ia gerar, ia produzir uma vaca. E aquela vaca ficaria ali no campo. E aí quando Gautama Rishi voltasse do mercado, para entrar no seu ashram, enfim, Gautama Rishi estava voltando ao mercado e viu aquela vaca que estava comendo toda, toda a colheita dele. Bom, isso são sábios falando, né? Bom, assim que o Gautama Rishi voltar do mercado e ver a vaca comendo toda a colheita, ele com certeza vai pegar e vai começar a correr atrás da vaca para espantar ela. E assim que Gautama Rishi correr atrás da vaca, a vaca vai morrer. E assim que a vaca morrer, ele vai ficar com a cara de depressão. E quando ele tá no ashram, com aquela cara de depressão, com o rosto deprimido, a gente vai perguntar para ele: Ô Rishi, por que você tá depressivo? Você deve falar a verdade. Ó, bom, e o Rishi com certeza, quando a gente pergunta isso, ele vai falar a verdade. E assim que ele falar a verdade, a gente vai culpá-lo. A gente vai falar: olha, você tá matando vacas. Como que a gente pode ficar aqui no seu ashram? E assim, depois disso, todos nós vamos embora. Vamos usar essa desculpa. Vamos culpar ele, assim. Então eles fizeram isso, né? E quando todo mundo foi embora, Gautama Rishi ficou pensando. Ele pensou, como é que é possível, né? Eu só corri atrás da vaca para espantar ela com um punhado de grama na minha mão. Como que a vaca pode morrer por causa disso? Deixa eu ver o que está por trás disso. Então ele percebeu a conspiração. Então Gautama amaldiçoou eles. Ele falou bem assim, ó, a partir de hoje, todos vocês vão esquecer todos os textos que vocês sabem, vão esquecer os slokas. E vocês não serão mais capazes de pronunciar os slokas em sânscrito. E a gente pode ver que todas as pessoas que falam, eu sou um erudito, elas falam, eu conheço, eu sei pronunciar muito bem o sânscrito, mas na verdade as pessoas não sabem, por causa da maldição de Gautama Rishi. Apenas nos territórios de Gautama Rishi, no sul da Índia, apenas eles são capazes de pronunciar apropriadamente, mas não todos. Você vê o Keralayam, eles pronunciam diferente. Os Karnati, eles pronunciam diferente. Bengali também, eu posso falar, eu tô pronunciando muito bem. Não, também não. As pessoas de Delhi também não. Ninguém pronuncia apropriadamente. Então eles esqueceram, tiveram esquecimento e a pronúncia do sânscrito deles também não era mais apropriada. Isso por causa da maldição de Gautama Rishi. Então depois disso, tudo desapareceu. Então, depois Vyasadeva, Mamaniveda Vyas, ele compôs todos esses textos, os 18 Puranas e centenas de Upanishads. Ele compôs tudo isso. Então o Bhagavata é eterno. Portanto, ele diz Aham Vedam Shanshamayagri. Ele diz que antes da criação eu existia, no presente eu existo, e após a devastação eu existirei. Ritartam Yat Pratyeta. Eu estou além de Maya. Maya nunca me toca. Ela está sob meu controle. Portanto, ele diz Devi Yesha Gunamayi Mamamaya Durataya. É possível conquistar a minha Maya, superar a minha Maya, mas é possível se você se rende a mim. Portanto, nós temos que nos rendermos a Krishna. Anushasham, nós temos que aceitar. Assim que a gente receba bênçãos de Krishna, aí nós podemos conquistar a Maya de Krishna. E não derrotar a Maya de Krishna. Porque a Maya está sempre por trás da gente. Maya está sempre atrás da gente. Patinivshilem Satguru Padam. Um grande guru pode também cair. Patinivshilem Satguru Padam. Antes ele era um grande guru, o Tamadikari. Então mesmo uma pessoa nesse estágio. Kramanam Aparade. Gradualmente ele sentiu um falso ego. E ele diz, eu sou incrível. Todos são inferiores a mim. Eu sou superior. E isso é uma coisa que está na mente de todo mundo. Não importa o quão grande a pessoa seja como guru. Kramanam Aparade Roy. Quando se minimiza outros Vaishnavas, outros devotos, então Atogyan, a pessoa perde tudo. Enfim, não importa se a pessoa é um grande guru, se isso está na mente dele, ele menospreza todos os outros, menospreza os devotos Vaishnavas, ele perde tudo. Qualquer poder espiritual que ele acumulou, tudo é destruído. Então, quando ele perde a sua elegibilidade espiritual, sua qualificação espiritual, o que é que vai acontecer? Vaishnave Bishtoshri. E não sou eu que estou falando isso, é Bhaktivinoda Thakur, estou citando Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur escreveu isso. Vaishnava de Deshkori. Então ele blasfema os outros Vaishnavas. Ele perde o gosto por cantar. Hare Namarash. Então Namarash significa que qualquer gosto que a pessoa tem pelo santo nome, ele vai perder tudo isso.
Quando a pessoa não tem gosto pelo canto do Hare Krishna Mahamantra e ela está inflada por causa da sua posição, então o que vai acontecer? Krome, Royor. Então, gradualmente a pessoa vai se apegar ao dinheiro e desejo sensorial. Desejo por gratificação dos sentidos. Isso vai incrementar, vai aumentar. Essa é uma instrução que foi dada por Bhaktivinoda Thakur. Você sabe quem é Bhaktivinoda Thakur? Fala então. Fala aí pra mim. Não fique com vergonha. Esse aqui é um programa que estamos em casa. Aí o devoto responde: Bhaktivinoda Thakur era o pai de Srila Prabhupada. Agora Bodhi Maharaj vai responder: não. Bom, na verdade, Srila Prabhupada ele explicou Baba Badarada. Vocês conhecem o significado disso? Ele disse: se alguém fala que Bhaktivinoda Thakur é meu pai, essa pessoa vai ter obstáculos para servir Srimati Radharani. Aí o devoto fala: tá vendo? É por isso que eu não queria falar. Por isso que eu não queria responder. Bodhi Maharaj fala: mas você tem que falar. Você tem que saber, você tem que falar. Agora, por causa de você, todo mundo sabe. Mas é isso, a instrução de Prabhupada, Srila Prabhupada era isso. Baba Badarada. Bada significa obstáculos. Rada significa Radharani. E Baba significa pai. Então, Baba Badarada. E por que isso? Bom, um irmão de Srila Prabhupada, Lalita Prasad Thakur, ele costumava chamar Bhaktivinoda Thakur de Baba. E aí ele disse, a gente se refere a Bhaktivinoda Thakur como Baba, então vai ser impossível receber vai ser impossível obter o serviço a Radharani. Aí o devoto fala, então como é que Srila Prabhupada se referia a Bhaktivinoda Thakur? E aí Bodhidharma responde, Srila Bhaktivinoda Thakur. E assim ele falava, se referia a ele como um guru. Enfim, foi bom que você falou assim, foi bom. Não fique, não se sinta acanhado, porque se você não sabe, você vai lá e fala. Aí depois, se não é isso, você vai saber o que é. Você vai aprender. Aí o devoto indiano aqui interrompe e fala, bom, isso seria também o caso, como por exemplo naquela época, a família sempre colocava assim, esses termos, guru, que meu filho vai ser guru, e aí o filho dele, guru, e aí seria o caso que Srila Prabhupada queria parar com essa ideia. A Bodhi Maharaj, ele fala assim, Saukriyata Guru. Até, isso não é uma coisa só antiga, até os dias de hoje isso acontece também. O pai é Acharya, depois o filho é Acharya. Tem muitos casados, chefes de famílias que falam isso. Eu tenho muitos discípulos. Aí você pergunta quantos? Eu tenho uns 100 mil discípulos. Eles mesmos se autoproclamam como Prabhupada. Prabhupada das Thakur. Não entendi muito bem, mas é isso. Então é isso, são pessoas que têm filhos, têm família, esposa. Eu não gosto de falar, citar os nomes, mas se você for pra lá, você vê. Mas Srila Prabhupada cortou isso. Quem tem qualidade de devoção, essa pessoa pode ser um guru. Apenas essa pessoa. Aí o devoto indiano interrompe e fala, Maharaj, uma pessoa casada ela não pode ser guru. Seria isso? Ele não pode ser guru? Por causa do... Aí Srila Bodhi Maharaj interrompe e fala, não é uma questão de pessoa casada ou renunciada. Isso é uma questão da pessoa ser intensa, ser pesada na prática espiritual. Guru significa pesado, significa aquele que está conectado com o Senhor Supremo, Sri Krishna, com todo o coração. Essa pessoa pode ser guru. E se essa pessoa é aprovada pelos mestres prévios? Se ele é aprovado por mestres prévios, anteriores, por exemplo, Srila Prabhupada ele recebeu a inspiração de cantar 1 bilhão de santo nomes e qualquer pessoa que se inspirava com aquilo, ele levava para 2 refúgios. Um era Bhaktivinoda Thakur e o outro era Gorakshora Das Babaji Maharaj. Isso era em 1914. Bhaktivinoda Thakur fisicamente foi embora. E Bhaktisiddhanta Thakur, Prabhupada, Srila Prabhupada, ainda assim, ele tinha esperança. Ele pensou, ok, Gorakshora Das Babaji ainda está aí. Então, Srila Prabhupada continuou com o seu voto, com o seu canto. Então, quando ele terminasse 1 bilhão de santo nomes, ele ia pregar, e quem quer que se inspirasse com a sua pregação, Srila Prabhupada ia levar eles para o refúgio de Gorakshora. Mas em 1915, Gorakshora Das Babaji também foi embora. Então 2 refúgios foram embora. E aí ele decidiu, bom, eu vou continuar esse santo nome. Eu vou continuar esse canto de santos nomes pro resto da minha vida. Eu vou me mudar para Vrindavan e vou continuar lá. Então não tinha mais algum refúgio que ele costumava ensinar e levar essas pessoas para esses refúgios. Então um dia ele estava sentado ali no templo de Yogapith. Naquele tempo, o templo de Yogapith não existia. Ali tinha apenas uma grande árvore de jaca. Sabe, no templo de Yogapith, o Adbhut Mandir, isso foi estabelecido por Srila Prabhupada. Naquele tempo,
Ele não existia, é apenas uma grande árvore de jaca. E do lado da grande árvore de jaca estava o kutir de Bhaktivinoda Thakur. Eles demoliram aquela construção e fizeram uma sala de administração lá. Uma ideia bem tola. Mas enfim, o que aconteceu? Srila Prabhupada estava sentado ali e de manhã cedo ele estava cantando Hare Krishna Mahamantra e ele viu uns raios vindo de cima da árvore de jaca, focando nele. E quando ele virou seus olhos para cima, ele enxergou o Panchatattva, os 6 Goswamis e todo mundo estava feliz. Tava também Srila Gurukshura Das de Maharaj, Bhaktivinoda Thakur. Todo mundo estava lá muito feliz. E todos estavam ali falando, né? Bom, na verdade, o, o nome Diksha que Prabhupada recebeu, o nome de iniciação dele, era Varshabhanavi Daita Das. O nome de nascimento era Bimal Prashada. Agora o nome Diksha, de iniciação, era Varshabhanavi Daita Das. E o nome de sannyasi, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Mas ele ainda não era sannyasi, ele apenas tinha recebido iniciação, ele usava roupa branca. Então, naquela visão que Srila Prabhupada teve quando estava sentado, todo mundo aí, o Panchatattva, e todos falaram bem assim: Varshabhana Vidaita Das. Você tem que acabar com essa ideia sua. Você deve espalhar a missão de amor do Shri Chaitanya. E aí Prabhupada disse: bom, eu não tenho poder de... eu não tenho pessoas para me ajudar. Quando que você vai mandar pessoas para me ajudar? Quem vai mandar pessoas? Quem vai mandar pessoas para me ajudar? Se as pessoas se inspirarem a praticar, quem vai dar refúgio a essas pessoas? Então eles responderam dessa maneira: em nosso nome, você vai dar refúgio a eles. Dessa maneira, Srila Prabhupada foi indicado por todos os mestres anteriores. Por isso eu estou falando para você que se a pessoa ela é indicada ou aprovada pelos mestres antecessores, então essa pessoa pode ser guru. Pode ser um renunciante, pode ser um chefe de família. Então o chefe de família também pode ser guru. Você me entende? E é isso, depois disso, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele nunca disse que aquelas pessoas eram discípulos dele. Ele nunca disse isso. Ele falava, Srila Prabhupada costumava falar que eles eram meu Bipodhara Bhanda. Eles são os meus amigos que me protegem dos diferentes perigos que tem no mundo material. Agora, nos dias de hoje, esse sistema tá de cabeça para baixo. Todo mundo fala, esse aqui é meu discípulo, meu discípulo, meu discípulo. Mas antes não era assim. Prabhupada falava que se alguém falasse que eu sou guru, se alguém falasse eu sou guru, essa pessoa não é qualificada para se tornar um guru. De jeito nenhum. Essa pessoa é guru, vaca. Essa é a instrução direta de Srila Prabhupada. O ornamento da filosofia Vaishnava é a humildade. Se a humildade não está surgindo na nossa cultura Vaishnava, então isso significa que nós não estamos praticando Vaishnavismo. A gente está praticando alguma outra coisa. Enfim, né, eu desviei do assunto, mas... Govinda Kaviraj, então tem Ramachandra Kaviraj. Então Ramachandra Kaviraj, ele é Vaishnava, discípulo de Srila Srinivasacharya. Srinivasacharya, ele era chefe de família. Ele tinha duas esposas. Então imagina, ele tinha 2 esposas. Então aí tá aí um exemplo prático de um casado que era guru. Mas o guru dele, no mundo espiritual, é Mani Manjari. E o seu discípulo é Ramachandra Kaviraj. Eu acho que todos vocês conhecem essa canção. É bem assim: Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koromore. Então essa canção, se você vai lá no finalzinho dela, você vai ver Daya Koro Sri Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Sambho Mage Narottama Das. Então esse Ramachandra é Ramachandra Kaviraj. Então ele é discípulo de Srinivasacharya, Ramachandra Kaviraj. E Narottam Thakur, ele é amigo de Srinivasacharya, do mesmo nível. Então, humildade. Então Narottama tá perguntando, tá pedindo: por favor, me dá permissão para eu ter a associação dos seus discípulos, para que eu tenha a associação do seu discípulo Ramachandra. E por quê? Ramachandra, ele é Karuna Manjari, e ele tinha tanta fé no Guru. Um dia o Guru dele, Srinivasacharya, ele estava sentando em meditação. Cantando Gayatri. Ele estava numa meditação muito profunda. E já tinha passado muitas horas. E ele ainda não tinha voltado para a postura normal dele. E os discípulos estavam todos ali, em volta da sua casa. E eles estavam confusos, né? Se perguntando: nossa, por que Prabhu não fica normal? Porque ele não está normal hoje?
Por que ele não volta ao normal? Ele já tá há muito tempo assim. O que que tá acontecendo? Então, quando todo mundo estava pensando, né, perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo, então nesse momento o Ramachandra Kaviraj se sentou para meditar também, para ver aonde seu guru estava. Então, na meditação, o Ramachandra Kaviraj ele viu que seu guru, Srinivasacharya, que é Mani Manjari, ele recebeu uma ordem de Radharani, porque Radharani tinha perdido seu piercing do nariz na Vrindavana Transcendental, no Yamuna. Então, ela perdeu lá o seu piercing de nariz e ela ocupou o Srinivasacharya para encontrar esse piercing, esse brinco de nariz. Então o Guru de Ramachandra estava procurando lá em Vrindavana, na Vrindavana Transcendental, esse brinco, esse piercing. Um anel do nariz. Então o discípulo de Srinivas, Ramananda Kaviraj, estava procurando. Em nome do seu Guru, ele estava procurando. Então finalmente Ramachandra Kaviraj encontrou aquele brinco do nariz, piercing do nariz, lá nas águas do rio. E ele falou, Gurudeva, eu consegui. E a meditação deles terminou ali. Então, Ramachandra Kaviraj é um devoto muito poderoso, um grande Vaishnava. E o seu irmão, de maneira similar, ele era um grande sadhaka, só que para a deusa Kali. Mas eles eram uma família unida. Eles tinham um jardim, e naquele jardim tinha muitas flores frescas, fragrantes. Então um dia o irmão mais velho de Govinda, Govinda Kaviraj, que é o irmão mais velho de Ramachandra Kaviraj, ele diz o seguinte: olha quantas flores frescas tem no jardim. Hoje eu quero usar essas flores para a minha deusa adorável, a deusa Kali. A natureza do Vaishnava é de sempre ter respeito. Qualquer que uma pessoa mais velha fale, um Vaishnava respeita. Essa é a natureza do Vaishnava. Se um Vaishnava não respeita os seus seniors, isso significa que essa pessoa não é um Vaishnava. Ele ainda não é um Vaishnava. Ele está tentando ser um Vaishnava. Então, esses Vaishnavas são Sringaras. Eles estão adorando, estão seguindo os Sringaras. Eles gostam de decorar o Senhor com flores fragantes, cheirosas. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que na sua mente, Ramachandra Kaviraj pegou todas as flores, e não fisicamente, mas com a mente ele pegou todas as flores e ofereceu aos pés de lótus do Senhor Krishna. Mas ali, fisicamente, Govinda Kaviraj ele tinha recolhido todas as flores. E ele estava levando as flores para oferecer à sua deusa adorável, Kali. Mas a mão dele não estava descendo, não estava indo para baixo, estava só subindo, subindo, subindo. Então, Govinda Kaviraj falou, mãe, por que a minha mão não está descendo? Ela só sobe. Em vez de ir para baixo, minha mão sobe. Então, nesse momento, a deusa Kali aparece. E ela diz, ó meu filho, essas flores foram oferecidas para o meu Senhor adorável, Krishna. Você não pode oferecer as mesmas flores para os meus pés. Você pode oferecer na minha cabeça. Naquele momento, Govinda Kaviraj ele perguntou para ela, o que isso significa que você não é suprema? E a deusa Kali respondeu, não. Todos nós somos empoderados pelo Senhor Supremo Sri Krishna. Shiva, que é a encarnação da escuridão. Então, a encarnação da escuridão de Krishna é Shiva. A encarnação de Krishna no modo da bondade. Bom, o que eu quero dizer, na verdade, é que a encarnação parcial de Krishna é Brahma. Bom, desculpa. A encarnação no modo da paixão de Krishna é Brahma. E a encarnação no modo da bondade de Krishna é Vishnu. Então, tudo ali é Krishna. Krishna é o Supremo. Então, Govinda Kaviraj, embora ele era adorador da deusa Kali, ele escreveu a canção Bhajaruremana, porque com a sua mente, o seu irmão ofereceu as flores aos pés de lótus de Krishna. E Krishna aceitou aquelas flores. Bhajaruremana significa com a mente. Ó mente, sirva Krishna. Então ele escreveu dessa maneira, Bhajaruremana Shri Nandanandana. Um devoto interrompe e fala, olha, já está quase na hora. Aí Bodhidharma Maharaj fala, olha, nossa, eu estou quase na hora de ir embora. Daqui para lá é 2h30. Então, Govinda Kaviraj, embora ele era adorador da deusa Kali, ele diz, ó minha mente, por favor, sirva Krishna. Ó minha mente, sirva Krishna, Nandanandana. Bhajan significa serviço. Durlavamana Vajanama Satsange. Satsanga significa aonde se descrevem as glórias de Sat, que significa eternidade.
E qual é a forma da eternidade? Krishna. Significa aquela associação em que se descreve as glórias de Krishna. Isso é chamado de satsanga. Essa associação é satsanga. E não alguma outra associação. Então, Janama Satsange. O que vai acontecer? Taravahei Bhavasindurei. Dessa maneira, nós podemos nos libertar deste mundo miserável, mundano. Eu fui claro? Então, essa é a parte mais importante para a gente entender a filosofia. Nós devemos entender a filosofia com as bênçãos de Krishna. Então, Krishna, o Senhor Supremo, ele explica. Então, ele diz que todas as entidades vivas estão vindo de mim. O destino supremo sou eu, e não em algum outro lugar. As pessoas estão se movendo para aqui e para lá. Eles podem adorar vários deuses e deusas. Se você adora eles, você vai então para o planeta deles. Krishna explica isso. Então, se você adorar os deuses e deuses, você vai para o planeta deles. Se você adora Bhutani, você vai para Bhuta Loka. Espírito, se você adora os espíritos. Spiritidhani, se você adora os seus ancestrais, então você vai para o planeta dos ancestrais. Bom, se eles fizeram coisas erradas, eles podem ir para o inferno. Agora Krishna diz, se você adora a mim, aí você vem a mim. Então, isso é claro, isso está claro no Shatslok. Shatslok significa 4 slokas. Yata Mahanti Bhutani, Yata Vajignasam, Tattva Jignasam Manaha, Itam Matam Samakrishna. Esses simples 4 textos, eles se expandem em quantos? Em 18 mil textos. Então, 4 textos equivale a 18 mil textos. 12 cantos, 345 capítulos. Esse é o Srimad Bhagavatam. Bom, essas crianças aí, né? Essas crianças estão fazendo muito barulho, significa que elas estão com fome. Mas, enfim, vocês devem entender que a prática Vaishnava significa respeito, humildade, bondade, perdão, todas essas coisas. Se essas qualidades não estão presentes, então você deve saber que a gente está muito longe disso. Então, na medida que essas qualidades estão ausentes, na proporção que essas qualidades estão ausentes na gente, nessa mesma proporção nós estamos longe de sermos Vaishnavas, longe de Krishna. E quando as qualidades Vaishnavas aparecerem, aí a gente deve saber que estamos próximos a Krishna. Porque Vaishnava significa devoto puro do Senhor. Então todos nós estamos tentando sermos Vaishnavas. Somos aspirantes a Vaishnava. Agora, as qualidades de devoto do Senhor são diferentes. E eu vou explicar isso amanhã à noite. Hare Krishna. Você quer fazer uma pergunta? O devoto vai fazer a pergunta. Você estava falando hoje sobre o Guru Supremo, que Radharani é Acharya. Então, a minha pergunta é sobre o Guru Gayatri Mantra. Então, seria apropriado eu fazer a pergunta em relação ao Guru Gayatri Mantra? O Buda Maharaj fala sim? O devoto continua falando. Bom, eu escutei falar que a gente fala nesse mantra Krishnananda, só que no passado se falava Radhananda. Aí Buda Maharaj falou, não, é Krishnananda, mano. Buda Maharaj continua falando. Quem é Radha? Radha é uma expansão de Krishna. Vai ter alguém ali na plateia que fala alguma coisa, pergunta alguma coisa, mas não dá para entender. E Buda Maharaj fala, olha, escuta, Prabhu, escuta. O Chaitanya Charitamrita diz, ali diz que Krishna e Radha não são diferentes. A gente não deve discriminar falando que Radha e Krishna são diferentes. Mas, por causa do Lila, dos passatempos, aí nós vemos Radha e Krishna como sendo diferentes. Então, Krishnanandaya. Então, aquele que está dando Ananda a Krishna. Então, quem está dando Ananda? Qual é a potência de prazer de Krishna? Quem é a potência de prazer de Krishna? O devoto fala, Radhika. O Buda Maharaj continua. Então é isso, eu estou claro? Fui claro? Não? Bom, um Brahma Gayatri, por exemplo. Eu não quero dizer todo o significado do Brahma Gayatri, mas Bhargo Devasya Dhimahi, quem é a suprema beleza na morada espiritual, em toda a morada espiritual. Quem é? Radharani. Então, Dhimahi. Eu medito nisso. Então, o Brahma Gayatri, de acordo com a nossa linhagem, significa que a gente deve meditar em Radharani. Aí o devoto continua fazendo a pergunta aqui agora. Então a gente deve meditar também no Guru Parampara, meditar que todos eles são expansões de Srimad Radhika, ou que eles são todos tato, o mesmo tato no sentido. Buda Maharaj fala, bom, Krishna é o Supremo Acharya. Bom, Radharani está nos ensinando como servir a Krishna da maneira mais preciosa. Radha Purna Shakti. Krishna é Purna Shaktiman. A potência absoluta é Radha e o objeto de potência é Krishna.
Não tem diferença entre os dois. O Shastras diz isso. Aí o devoto está perguntando de novo. E o Guru, a posição do Guru? O Guru representa quem? E aí Srila Bodha Maharaj responde. Bom, o Guru na verdade representa Srimati Radharani. Porque o Guru supostamente mostra o serviço. Qualquer que seja o serviço. Na esfera espiritual, a gente pode ver que tem o Guru Manjari e Sadhaka Manjari. Então, o Guru Manjari está por trás da Sadhaka Manjari. Então, o Sadhaka Manjari está ajudando o Guru Manjari. E Guru Manjari está servindo o Lalita Shakti. Lalita Shakti é o Guru de todos. De todas as Shaktis, de todo mundo. No mantra de Lalita, você pode olhar e você vai ver lá 2 linhas. E fala, Ei Radhe, Ei Radharani. Bom, não entendi direito, mas eu acho que ele está falando isso. Oi Radharani, cujas as Dharma-shakis são poucas. E que também são gurus, todas as shakis. Tambulabham e Lalitam Lalitam. Cujo serviço é Tambulam. Eu, humildemente, presto reverências a isso. A essas personalidades. Bom, essa pergunta não é um tipo de pergunta pública, Baba. Isso não é algo discutível se a sua mente não está fixada nesse serviço. Então, se sua mente não está fixada nesse serviço, é impossível descrever isso de maneira apropriada. Eu fui claro ou não? Mas gradualmente você vai saber, cantando, cantando. Então, quando não tiver mais tendência à briga, quando você terminar com tendência de brigar, tendência agressiva, e aí todos os tópicos segredos da prática espiritual vai se revelar no coração. Agora uma devota vai fazer uma pergunta. Botar um pouco inaudível. Bom, ela fez alguma pergunta em relação ao Guru que disse que a gente deve praticar Manasa Seva. Ela fala como que a gente deve como que a gente pode nos dedicar de maneira mais profunda para fazer Manasa Seva. Alguma coisa assim, a pergunta dela. Agora o Bodha Maharaj vai responder. Você deve se render a um mestre espiritual fidedigno, praticar apropriadamente, limpar toda a escuridão, porque está tudo lá. Na nossa consciência nós temos a habilidade de servir. Servir com a mente. Essa habilidade está aí, mas ainda não temos a estabilidade. A estabilidade vai surgir quando a gente se associa com Vaishnavas fidedignos. Devoto fidedigno. Quando a gente pratica sobre a guia deles. Então eu usei essas 3 palavras. Anushasana, Anugraha e Anubhava. 3 coisas. Então é passo a passo. Então, Katananda, Namananda e Sevananda. Então sempre que estiver acontecendo um kata, e aí você se sente bem-aventurado, você pensa, nossa, esse kata, eu quero escutar. Então quando o Katananda está aí, então aí você vai poder se sentir Namananda. A gente pode se sentir bem-aventurados por cantar. Então quando o Katananda e o Namananda estiver aí você vai poder obter Sevananda. Com a mente, com o corpo físico, tudo, sempre. Passo a passo. Então, se a audiência não é apropriada, a gente não pode ser, a gente não é capaz, não dá pra gente falar tais catás. Agora, quando a audiência compreende, a gente fala de acordo com isso, de acordo com a audiência. Eu fui claro ou não? Bom, enfim, agora eu tenho que ir embora. Eu tenho agora uma viagem de 2 horas e 40 minutos em Belaré. Bom, então se vocês me derem permissão, eu posso ir embora agora. Eu sei que vocês estão cozinhando e tal, mas eu já tomei bastante prachada na casa deles ali. E a esposa de Lakshman, Malini Devi, ela me forçou a comer aquele chule bhature. E ele me forçou a comer uma gulab jamun. Embora isso é uma coisa que o meu doutor proibiu, o meu médico proibiu. Ele disse para não comer nenhum doce. Mas aí ele falou, minha esposa cozinhou. Aí eu falei, tá bom então, eu vou comer. Vou comer uma só. Então eu comi e eu já estava cheio, fiquei cheio. Agora eu preciso de água, vocês têm uma garrafa d'água? Então vocês me dão uma garrafa aí d'água. Se não, do contrário, eu tenho uma garrafa no meu carro também. Tenho uma garrafa no carro. Mas enfim, muito obrigado. Agora o Prabhu Nakula está aqui. Vocês sabem Nakula Brahmachari? Isso eu estou falando da época do Shri Chaitanya. Tinha o Nakula Brahmachari. Mahaprabhu ele possuiu o corpo de Nakula Brahmachari. E tinha um devoto chamado Shivananda Sena. E ele duvidava disso. Ele queria saber se Nakula Brahmachari estava fingindo ou não. Então um dia ele chegou no lugar onde ficava Nakula Brahmachari e ele pensou, né? Porque ele morava bem longe.
Sivananda Sena. Então ele pensou, bom, se o meu senhor ele está possuído nesse corpo de Nakula Brahmachari, então ele vai me chamar. E ele vai me falar qual é o meu Ishta Mantra. Então ele mandou 4 devotos. Não sei se foi Sivananda Sena ou Nakula Brahmachari. Bom, e ele... Nakula mandou. E ele falou, olha, lá está Sivananda Sena, esperando por mim. Chama ele aqui. Assim que Sivananda Sena chegou ali, perto de Nakula Brahmachari disse o seguinte, você está cantando 4 palavras do Krishna Mantra. Você está cantando o Krishna Mantra de 4 palavras, desculpa. E aí Sivananda Sena ficou surpreso. E aí, nesse momento, Sivananda Sena acreditou. Aí ele falou, realmente, Chaitanya Mahaprabhu possuiu esse corpo. Bom, então é isso. Bom, e agora esse é o fim da aula.